Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. O que é e como explicar o arrebatamento de sentido, como no caso de Pedro em Atos capítulo 10, e também arrebatamento em espírito de João no Apocalipse, Apocalipse 1 e verso 10, e o arrebatamento de Paulo em 1 Coríntios 12, verso 2 a 4. Eu já vou ler daqui a pouco. Onde Paulo literalmente foi arrebatado ao céu, mas não sabia se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Como explicar e como diferenciar estes três exemplos? Arrebatamento de sentido, arrebatamento em espírito e o arrebatamento de Paulo, que não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Mas temos a certeza que Paulo foi arrebatado para o céu. Qual a diferença? Como explicar? Claro que são assuntos complexos. Nem todos têm a mesma interpretação. Mas eu vou dar aqui o meu ver pessoal sobre o assunto, que é o mesmo de muita gente também. O arrebatamento de sentidos de Pedro em Atos capítulo 10 e verso 10 será o primeiro a ser analisado. Vamos ler. Se referindo a Pedro, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Podemos crer que não tenha sido um tipo de arrebatamento onde ele tenha saído do corpo e ido arrebatado para o céu, como foi no caso de Paulo. Paulo foi arrebatado para o céu, literalmente falando, sem nenhuma margem de erro. Paulo foi levado ao paraíso. Mas no caso de Pedro, podemos crer que foi uma visão. No caso Pedro, não saiu do seu corpo. Foi uma visão. Então, no meu ver, pelo menos, podemos crer que arrebatamento de sentidos é uma visão, um grau de percepção espiritual onde Deus permite ver coisas espirituais ocultas aos olhos humanos. Este é o meu parecer. Para alguns, o caso de Pedro foi algo semelhante ao de João, no Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 1 e verso 10. João disse, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Arrebatamento de espírito, em espírito. A Bíblia pentecostal, ela iguala o arrebatamento de João com o arrebatamento de Pedro. Como no caso, o arrebatamento de sentidos, como sendo a mesma coisa do arrebatamento em espírito de João. Eu vou ler aqui o que diz, eu vou pôr na sua tela o que diz o comentário da Bíblia pentecostal. Então veja o que diz no comentário, acerca do arrebatamento de João. Apocalipse 1 e verso 10. Vamos ler então. Abre aspas. Esta expressão refere-se a um grau específico de percepção espiritual e uma idêntica sensibilidade à comunicação com o Espírito Santo, pela qual pode-se receber visões celestiais. E ele dá como referência Atos capítulo 10 e verso 10. Então esse Atos que você está vendo aí, está na Bíblia pentecostal também, no comentário, como referência. Então no final dá o exemplo ao arrebatamento de Pedro, assemelhando os dois casos como visões. Para alguns, o caso de João pode ter sido arrebatamento, pois diz que foi arrebatado em espírito e depois teve visões. Primeiro foi arrebatado em espírito e depois teve visões. Isso é na visão, no ponto de vista de alguns. E isso depende da interpretação de cada um. Visão, na Bíblia, tanto pode ser uma visão no sentido literal,
né? A pessoa vendo o que está na sua frente. Ou uma visão espiritual, onde apenas ele vê, né? Os olhos espirituais foram abertos e somente ele, somente a pessoa que está tendo a visão consegue ver. No caso de Paulo, vamos ler 2 Coríntios 12, verso 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, se referindo a ele mesmo. Há 14 anos, veja o que ele diz agora. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo foi arrebatado ao céu literalmente e sem nenhuma sombra de dúvidas. Essa passagem aqui é uma pedra, uma baita pedra no sapato das testemunhas de Jeová e do Adventismo, que negam que temos uma alma que pode se separar do corpo. É uma baita pedra no sapato deles. Eles têm que distorcer essas passagens, mas o assunto não é esse. Então a Bíblia, ela cita casos de visões desde o Velho Testamento. Deus sempre teve seus meios de comunicar com o homem, e uma delas foi dessa forma, visões. Veja que todas as citações bíblicas, onde citam visões, várias visões, principalmente no Antigo Testamento, tinham propósitos específicos. Tinham propósito. Nos dias de hoje, isso ainda é possível. Mas tudo deve ser avaliado se tem fundamento bíblico, né? E o principal meio de Deus se comunicar com o homem nos dias de hoje é a Bíblia. É o principal meio. Porque a revelação de Deus se completou em Cristo. Hoje temos a Bíblia, que é a palavra de Deus aqui escrita, completa. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras e tê-la como base e fundamento da nossa fé. E não termos como base muitas coisas que vemos no YouTube, né, que tem canais especialistas em profecias e revelações, fazendo previsões. É possível ter algo de Deus, né, mas o assunto não é esse, não vamos comentar. Mas não devemos se focar nisso, né, como profecias e arrebatamentos furados, e que por fim não acontece nada, como esse aí da escuridão do dia 8 de maio. Então devemos ter como base a Bíblia. Embora seja ainda possível ter visões, né, mas devemos nos focar na Bíblia, priorizar a palavra e não sinais, como eu disse em vídeos passados. Então é isso aí então. Esse foi o meu ver sobre esses 3 tipos de arrebatamentos que eu citei, né? Talvez o meu ver não seja o mesmo do seu. Poste aí embaixo aí. Tem gente que diz eu não concordo, mas não fala por quê, né? Tem que refutar. Se você não concorda, você tem que refutar, dar passagens bíblicas, provando o contrário. Não sou o dono da verdade. Tem questões bíblicas que não dá para bater o martelo, não dá mesmo, é a base de hipóteses e suposições, mas não dá para bater o martelo e afirmar que seja isso ou aquilo, né? Às vezes a minha interpretação pode não ser a mesma que a sua, mas a gente dá aqui o nosso parecer. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.